talvez seja muito difícil a primeira vez, mas depois que aconteceu a primeira vez e não houve uma reação à altura do fato, isto pode se tornar uma rotina. Aí vira isso é muito mal. São valores relacionamento natural. Aí os valores que vão ficando para o segundo plano, como a Cíntia colocou lá atrás. Cíntia, as principais dificuldades, necessidades hoje no SIM, a comunidade pode ter uma participação mais efetiva, mais direta? Como é que faz? O que vocês precisam, na verdade? Nós somos parceiros do governo municipal de Sorocaba e de outros governos. A condição que a gente vive é muito aquém do desejado, do esperado e do necessário, né? Nós precisamos do apoio da sociedade, porque a violência doméstica existe, está aí, mata mais que o câncer e a AIDS hoje, e nós somos responsáveis por essas situações. Nós temos que ajudar as pessoas, incentivá-las a denunciar essas questões. Nós podemos, através do site, do SIM e do telefone, nos associar, nos doar, fazer a contribuição, porque ali não são só mulheres que apanham dentro do lar, são crianças, que é o futuro da nossa sociedade, que vão perpetuar ações, vão perpetuar comportamento muito maléfico que origina a violência urbana que a gente assiste hoje, todo momento. Então, através do nosso site, as pessoas devem se associar e contribuir com esta causa, que não é só do Centro de Integração da Mulher, não é só da Igreja Católica, nem das outras igrejas, é de todos nós. Semulher.org.br. Então, e aqui a Cíntia fala uma coisa, lembrando que das crianças que estão sendo acolhidas. O violento de hoje, ele não nasceu hoje de manhã. Ele tem uma história, muito provavelmente, de violência na origem dele, na infância dele. Então, realmente é preciso ter este cuidado, é preciso ter este procedimento para evitar que cresçam outras pessoas violentas. Então, nós não podemos esquecer que esta maravilha, esta bênção de Deus, que é o SIM aqui na nossa cidade, enfim, na sociedade, ela cuida não só das mulheres de hoje, vítimas hoje, mas ela está evitando vítimas de amanhã e está evitando agressores para o amanhã. Cíntia, vou fazer uma colocação, eu sei que até é óbvio isso, mas é bacana que a gente possa se utilizar de uma mídia tão expressiva como é a mídia televisiva, né? E poder passar até a título de orientação para quem nos acompanha. A partir do momento que vocês convivem com essas pessoas, com as mulheres, aí vão surgindo situações e situações. Sabe quando a mulher diz assim? Aí ela vai criando coragem, por indução, orientação de vocês, e vai falando tudo que o cidadão faz. Não é só com ela, de repente com o filho, de repente com a droga. Qual é a ação de vocês nesse momento? Liga para a polícia? Tem uma conduta diferenciada? Como é que isso funciona? A gente aciona o conselho tutelar, porque é um relacionamento de pai para filho, ou faz todo o depoimento na Polícia Civil se ela tem o boletim de ocorrência. Ela muda discurso vez ou outra ou não? Algumas vezes acontece. É ruim, né? Atualmente é muito raro, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é elucidar todas as ações que a Lei Maria da Penha possibilita. Só diante do juiz, na audiência, que ela poderá desistir da denúncia. Feita a denúncia, a Delegacia de Segurança Pública tem que agir, o Ministério Público, até chegar no juiz. Então, a gente elucida todos esses fatos para ela, porque a mudança de discurso acontece, as inverdades também acontecem, por isso toda a nossa preocupação, o nosso cuidado com todas as questões que chegam a público e nessas denúncias. E deve mudar, Patalio, porque quando essa vítima chega, ela chega por conta de um emocional elevadíssimo. Uma revolta, com um ódio, coisa que o vale. Dali 2, 3 dias a situação é um pouco diferente. Agora, também ela não pode ser incoerente nas colocações, porque senão ela dificulta o trabalho da própria entidade. Né? E por isso que ela tem que ter apoio também, porque uma coisa é você agir na emoção, claro. Quando você então está com raiva, e você agir neste contexto emocional, sem sustentação nenhuma, sem alicerce nenhum. Outra coisa é você agir na sua vida, ou ela na vida dela, depois de 2, 3 dias, quando a poeira já assentou, a fervura já baixou, e daí então começam novamente as promessas, aí então começam novamente as juras. Então é preciso realmente ser muito crítico, estar muito consciente, e eu penso que a violência é inaceitável, estou convencido disso, seja contra a mulher,
seja do Estado contra o cidadão, de um cidadão contra outro cidadão. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos criados para essa experiência. Cintia, eu imagino que você sonhe 24 horas com uma estrutura muito maior do que as que já temos. Vamos pensar na questão profissional dessas mulheres. Uma outra ação ali mesmo interna para que elas se sintam úteis. Isso é um ponto. Mas não é o momento, de repente, de alguns convênios, acho até que existem já alguns, né, com empresas privadas, indústrias que possam captar, né, uma Sim, mão de obra, por exemplo? nós estamos dando início agora, neste segundo semestre deste ano, a uma grande campanha para contemplar todas essas Sim. áreas com as empresas e também de propor um projeto para o governo federal, para a Secretaria de Política para Mulheres em Brasília, uma ação de diálogos com o agressor nessa ação de prevenção mesmo. Porque através do CRAS de cada bairro, nós podemos identificar a família que está nessa situação de risco e trazer o agressor para que com outros homens ele possa dialogar, trocar ideia. Porque ninguém sabe viver, né, padre? Ninguém foi ensinado a viver no casamento, numa relação a dois. Então, todos nós erramos muito. Isso só muda o endereço também, né? Tem esse detalhe. Então, nessa ação de ampliar as nossas ações, nessa intenção de ampliar as nossas ações, nós pretendemos ter uma sede própria para Sorocaba perpetuar. Nós vamos embora, mas Sorocaba terá esta casa que abriga como ponto de referência nessa região do estado de São Paulo. Ou seja, o trabalho tem sequência, né? E as coisas, nós vamos crescendo. E nós, seres humanos, não somos perfeitos e estamos sujeitos a crises, a desequilíbrios. E por conta dessas situações, às vezes nós fazemos coisas absurdas, de um lado. Do outro lado, eu estava me lembrando, você estava falando uma coisa aí, assim, eu estava me lembrando, outro dia eu estive num teatro aqui em Sorocaba, uma pessoa assim, maravilhosa, Juca Chaves. Tá? E no final, havia lá um CDzinho para comprar, eu comprei. E a gente vê as piadas de 30, 40 anos atrás. Numa delas, ele conta uma piada em que bate nela, era a solução do problema, e todo mundo ria. Eu me pergunto hoje, quem hoje, nem ele com certeza, repetiria no teatro uma piada desse tipo? Né? Então, acho que há este crescimento da consciência na sociedade, do respeito à vida, apesar de estar sendo muito desrespeitada. Mas acho que a igreja, o teatro, a escola, tudo isto vem ajudando. Agora, é claro, está lá o homem, às vezes convivendo com outros homens que praticam isso, que falam isso, e eles têm em casa mulheres que não reagem. É preciso reagir. E essa omissão é ruim demais. Para ele e para a sociedade, de um modo geral, né, Cintia? A omissão é um crime, né? É um crime, até porque... Um grave pecado, inclusive. grave Está sendo pecado. conivente, né, com a situação, né? A omissão é um crime contra a pessoa e os homens não têm aquela base, né? Na escola não se aprende como conviver com o outro. A escola é bem responsável, Padre Tadeu, porque nós precisaríamos ter educação sexual, os cuidados com o corpo, a sexualidade masculina, feminina, o complemento que o masculino deve ser para o feminino. E quanto é lindo isso, não a relação de poder entre homem e mulher e essa banalização da relação, que a mulher tem que ser submetida aos desejos do masculino. Juntos, eles têm que compor uma história, cravar o seu nome nessa história e ser felizes e fazer a sua alegria, a sua felicidade e dos seus queridos, que são os seus filhos, a sua família, enfim. É tão simples, né? E se não for desse jeito, Cintia, se não for construído, como você falou, o que vai ser? Vai ser um abuso. Total. Porque o abuso é a relação madura, aquela relação você e eu. O abuso o que é? É você e isso. Exato, você e isso. Então isso é grave. E nós vemos hoje com um número muito espantoso, Moreto, o abuso sexual do pai biológico para com os filhos, do parente próximo em quem a criança tem muita confiança, né? Pela própria inocência. Pela própria inocência. Então o adulto conquista, seduz e abusa. Então aflora naquele ser situações e reações que não estão naquele momento preparadas para serem vividas, só na idade adulta. Então transforma a vida daquela pessoa com machucados, com ferimentos
que os transtornam para a vida inteira. E moralmente parece- a recuperação não é tão fácil. Né? Parece que os condenados por crimes sexuais têm na sua origem, a maioria absoluta, Pois é. são vítimas, eles são vítimas de abuso. Né? Mas E nós temos que estar preparados para romper Sim, esse temos, ciclo, claro que temos, né? sem Para dúvida romper nenhuma. o ciclo com discernimento, a pessoa tem que ter discernimento, tem que estar orientado, tem que buscar ajuda. Para porque antecipar não isso, é normal. isso é prevenção que você está falando. Isso é uma então. prevenção, esse diálogo com os homens. Não, e é interessante que você faça esse tipo de colocação, Cíntia, porque do jeito que nós conduzimos aqui o programa, ficou aquela coisa assim, é o companheiro que é o agressor, mas o vizinho pode ser o agressor. Intrafamiliar, pai, o namorado da tio, irmã, o tio. O alguém irmão. que entre na família e conquiste aquela família. Intrafamiliar, né? E doméstica. Tá certo. Cíntia, o que eu deixo aqui enquanto mensagem? Hoje já tem um trabalho fantástico que vocês desenvolvem. Fico com a impressão, e mais do que a impressão, a certeza de que um pouquinho mais de estrutura e vocês estariam fazendo um trabalho melhor ainda, mas eu sei que vocês têm metas. Você, em particular, é uma pessoa determinada. Então, onde é que nós vamos chegar? O que se busca, na verdade? Nós buscamos o patrimônio para Sorocaba. A sociedade sorocabana precisa estar unida para oferecer este patrimônio para Sorocaba, que é a casa que abriga mulheres em situação de violência da região. Nós contamos com a sociedade civil, nós buscamos isso para 2014. É sumamente importante incentivar que as pessoas que vivem essas relações conflituosas dentro do lar busquem ajuda. Com o padre, com a saúde, a unidade básica de saúde lá no postinho, com a delegacia ou não, o conselho da mulher, o centro de referência da mulher, ou a psicóloga da escola, a coordenadora da escola, que através dessas pessoas você encontrará ajuda. Que o nosso telespectador se conscientize que em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher e todo mundo tem que ajudar, porque só assim nós teremos uma sociedade mais sadia. Essa é Cíntia de Almeida, viu, Patadão? Vamos agradecer, né, a participação dela conosco. Claro, uma alegria rever a Cíntia, conversar com ela sobre um assunto tão interessante, lamentavelmente tão urgente e tão concreto, que é a violência, especialmente contra a mulher na vida intrafamiliar. Fecha da seguinte maneira: site simulher.org.br. Telefone disponibilizado 3411 7588. Contato @simulher.org.br. Diga, Patadeu. Sim, com C. De coragem. De coragem e acima de tudo. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana e a gente volta no próximo domingo a partir das 10 horas com mais uma edição aqui do Painel Familiar. Muito obrigado.